Olá, mais uma vez agradeço você e te mando um abraço carinhoso para você que está nos assistindo, acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN pelo Facebook, pelo nosso site o Cubo Notícias ou também pelo nosso canal do YouTube. Pessoal, nós recebemos aqui alguns pedidos na edição passada para mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Na realidade são vários pedidos para mandar abraço. E eu tenho medo, tenho receio de não ter pego o nome de todos. Mas esses pedidos vieram aí lá do grupo Acontece Conchas. Então, para que eu não cometa a gafe de esquecer alguém ou de não ter pego o nome de alguém, eu quero mandar um abraço carinhoso para todos do grupo Acontece Conchas. Para todos do grupo Acontece Conchas que nos assistem, que comentam abaixo das nossas postagens, que participam com a sua opinião, seja ela qual for, a favor ou contra. Esse abraço carinhoso para você, né, que nos prestigia. Não só para o grupo Acontece Conchas, também outro pessoal que acompanha muito a gente é do grupo Tudo para Elas também. É um grupo com quase 1 milhão de participantes. Um forte abraço para todos que participam do grupo Tudo para Elas. Enfim, gente, um abração muito grande para você que está assistindo a gente. São muitas pessoas, então eu não quero discriminar ninguém, porque às vezes a pessoa coloca lá, manda um abraço para fulana de tal ou para fulano de tal. Eu até marco alguns nomes, mas eu tenho receio de não acompanhar todos os comentários, porque são muitos e muitos pedidos de abraços, e acaba esquecendo alguém. Aí essa pessoa fica chateada, pô, falou o nome das outras pessoas, não falou o meu. Então, gente, é um abraço que eu deixo aí para você que comentou, que participou e que assistiu a edição do Jornal OCN e que está nos assistindo agora. É um abraço carinhoso a você, única e exclusivamente é você, internauta, você espectador do nosso Jornal OCN, que torna o nosso Jornal OCN o sucesso que, graças a Deus, é. Bom, nós temos notícias para todos os brasileiros, para todos do território nacional. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Uma notícia que é referente ao FGTS, que eu vou dar agora aqui para você. E na sequência tem uma notícia falando sobre mais um aumento no preço da gasolina hoje, de 2,5%. Na quinta-feira da semana passada já subiu 3,5%, agora tem mais 2,5%. Lógico que quando caiu, os postos, ou uma boa parte dos postos, demoraram para passar, e alguns nem repassaram na totalidade, o que diminuiu no valor do combustível. Mas agora que subiu, subiram rapidinho. Teve posto aí que diminuiu, olha, chorou 2, 3 meses para diminuir 4, 5 centavos no litro da gasolina. Quando subiu a semana passada, 5 centavos no litro da gasolina, subiu também, rapidinho. Mas eu não estava lembrado disso, não. Não estava, não? Estava, não. É assim que funciona a coisa no Brasil. E temos notícias também para você aqui de Porangaba, tem convite para você aqui de Porangaba. E um tema que você, porangabense, eu tenho certeza, adora: política. Especificamente, eleições 2020. Who wants to get crazy for New Year? Tem uma enquete rolando na internet e através dessa enquete já tem o apontamento de um favorito, um pré-candidato favorito. Não que ele ainda tenha confirmado sua pré-candidatura, mas foi apontado pela enquete, não é pesquisa oficial, é enquete, e ele desponta aí com uma margem bem grande na intenção
das pessoas que participaram e votaram desta enquete. Vamos comentar tudo isso também. Vambora com o Jornal ACN, esse jornal que mistura informação, comentário, opinião, bom humor, crítica pesada. A gente brinca e briga no mesmo espaço aqui. É uma mistura de nada com coisa nenhuma, mas é divertido, né? Então vem com a gente aqui no Jornal ACN. Para você que está querendo pegar o dinheirinho extra, FGTS começa a ser liberado a partir de hoje para correntistas da Caixa Econômica Federal e que são nascidos, correntistas da Caixa Econômica que são nascidos no período de maio até agosto. Quem nasceu de maio até agosto já pode, a partir de hoje, sacar a vultuosa quantia que o governo liberou, né? R$500. Eita nós! A Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, o Jornal ACN de hoje, né? Dia 27 de setembro, né? Sexta-feira. Os saques começam hoje, saques de até R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Para correntistas do Banco da Caixa, nascidos entre maio e agosto, segundo a Caixa, serão liberados 5 bilhões e 100 milhões de reais para 12 milhões e 300 mil pessoas. O dinheiro das contas ativas e inativas será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual na Caixa. Para quem tem conta corrente individual conjunta ou fácil e conta poupança conjunta, o crédito automático ocorrerá apenas se esses correntistas fizerem a autorização até o dia 22 de setembro. Ou, na realidade, se eles fizeram essa autorização até o dia 22 de setembro. A liberação antecipada vale somente para contas abertas na Caixa até o dia 24 de julho deste ano. As agências da Caixa Econômica Federal terão horários de abertura estendidos hoje para atender os beneficiários, que poderão solucionar este problema relativo ao FGTS, pedindo inclusive questionamentos de dúvidas, também promovendo acertos de cadastro, emitindo senhas do cartão cidadão, enfim. As agências que têm horário de abertura são das 10 horas, abrirão às 10 horas hoje, abriram, né, na realidade, estamos gravando já depois das 10 da manhã, abriram às 10 e ficam abertas até às 18 horas. As agências que têm horário de abertura às 9 horas, abriram 1 hora mais cedo e vão ter o horário de funcionamento estendido em 1 hora. As agências que têm horário de abertura às 11, abrirão às 9. As agências que têm horário de abertura às 8 permanecerão abrindo às 8 e terão um horário de funcionamento estendido em 2 horas. Quem tem conta poupança individual e não quer fazer a retirada do dinheiro tem até o dia 30 de abril do ano que vem para informar ao banco que prefere manter o dinheiro no fundo de garantia. Nesse caso, mesmo que o crédito tenha sido feito na conta, a Caixa tem até 60 dias para retornar os valores para a conta vinculada do FGTS. Aí perde o dinheiro, ele volta para o FGTS, para a conta vinculada. Então tem que informar, tá, gente? No prazo de 60 dias. Quem tem conta corrente ou conjunta e decidir autorizar o depósito automático depois do prazo estabelecido pela Caixa, receberá o dinheiro até 20 dias depois do pedido. O saque imediato de até R$500 não tem relação com o saque aniversário, que só começa a ser pago em abril do ano que vem. O calendário começa nessa primeira etapa para quem tem conta no banco e depois prossegue para quem não é correntista. Primeiro quem tem conta. Você que não é correntista, espera um pouquinho aí que logo vem. O correntista da Caixa terá o dinheiro liberado de acordo com o seu aniversário. Ou seja, aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril, crédito em conta a partir de 13 de setembro de 2019. Aniversário em maio, junho, julho e agosto, crédito em conta a partir do dia 27 de setembro agora. Aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro, crédito em conta a partir do dia 9 de outubro, dia 9 do mês que vem. A Caixa informa
que creditou em 13 de setembro o primeiro lote do calendário, 5 bilhões nas contas de 12 milhões de trabalhadores, que representou 12,5% de todo o valor que será liberado até março do ano que vem. Uhul! Pessoal, então fica assim, hein? Você que... Essa etapa aqui vale ressaltar. É para você que é correntista da Caixa Econômica, tem, né, conta lá na Caixa Econômica Federal e nasceu de maio até agosto. Começa hoje para você sacar essa quantia exorbitante. É muito dinheiro, não dá nem para saber o que você vai fazer com ele. R$500. Porra, tudo isso? Uma parcelinha, gente, desse dinheiro, você aproveita, se você tem carro, tem caminhonete, né, tem veículo movido a gasolina, você já prepara uma parte desse dinheiro para guardar aí, porque vai subir, está subindo a partir de hoje nas refinarias o preço da gasolina no valor de 2,5%. Meu amigo, minha amiga, mais um aumento no combustível, né? Sempre com aquela informação de que o aumento está sendo repassado devido a uma série de fatores econômicos, né? Uma série de fatores econômicos que influenciam na cotação do valor do combustível. Hoje o aumento é de 2,5% no preço da gasolina. Este aumento não interfere no diesel, é apenas o aumento da gasolina de 2,5%. Lembrando que na quinta-feira da semana passada já teve um aumento de 3,5%. Que merda, hein? Nos últimos 15 dias a gasolina vem... Só que quando aconteceu o aumento da quinta-feira passada, foi o aumento de 3,5% na gasolina e também no diesel. O aumento de hoje, de 2,5%, incide apenas no valor da gasolina. Só na gasolina. Se mexer de novo no diesel, eu sei não, hein? Se não vai ter mais uma paralisação aí dos caminhoneiros como teve no ano passado, em 2018. Agora, vale ressaltar o seguinte, gente. Aquilo que nós sempre comentamos, não sei se é a realidade do seu município, mas creio que você deve ou deva conhecer algum caso semelhante. O preço da gasolina nos últimos 3, 4 meses, teve uma boa redução no valor do litro da gasolina, uma boa redução que chegou a quase 27%, somando todas as reduções, todos os reajustes que tiveram para baixo. Eu quero questionar você, meu amigo e minha amiga, se você realmente sentiu essa redução acumulada de quase 27% nos últimos 90 dias. Com certeza não. Com certeza não. Reduziram alguns centavos, né? Teve uma diminuição de alguns centavos. Em alguns postos, uma diminuição mais elevada, né? Mais notável. Em outros postos, nem tanto. Um reajuste mais discreto, bem mais discreto. Olha, parece que deram um reajuste para baixo com dó, como se não tivessem sido beneficiados também pelas distribuidoras que tiveram esse reajuste para baixo. Os donos dos postos tiveram esse benefício de pagar, neste período, mais barato pelo litro do combustível. Mas, como eu disse, não são todos os postos que repassaram essa redução acumulada do período de 90 dias antes deste período dos últimos 10 dias, agora que está sendo um período de elevação novamente. Principalmente depois que teve a crise do petróleo lá nos Estados Unidos, enfim, né? Explodiram poços de petróleo lá na Arábia Saudita, que inclusive colocaram a culpa no Irã. O Irã nega que foram eles que explodiram, enfim. São problemas internacionais
que interferiram no valor internacional do barril do petróleo, cotação a qual a Petrobras se ampara também para fazer a sua cotação aqui, né, o seu preço. Pois bem, então eu acho que você, principalmente aqui da nossa cidade, de Porangaba, deve ter notado que para diminuíram pouquinho, demoraram, mas quando subiu na semana passada, os 3,5%, o equivalente a 5 centavos no valor do litro da gasolina, os postos foram rapidinhos, né? Reajustou lá, 2 dias depois reajustou na bomba aqui também. É uma pena que muitos municípios brasileiros não disponham da grande concorrência, né, grande quantidade de postos para poder assim, né, procurar aquele que está mais barato. Tem municípios aí, principalmente os pequenos, que tem 2, 3 postos e parece que esses 2, 3 postos trabalham, né, sempre na mesma cotação, no mesmo valor do combustível, quase não tem concorrência. Ou seja, ou você cai naqueles postos do seu município, ou procura uma cidade vizinha um pouco maior, que possui mais postos de combustíveis e possui uma concorrência maior. Aí você chega nesses municípios, a diferença do preço do combustível lá para o município que tem aqueles 2, 3 postos que combinam preço, parece que combinam preço, né? A diferença do litro é gritante. Dá para você pôr, inclusive, quase 10 litros a mais, né, do que se você fosse por aqui ao encher o tanque. Tá aí, pessoal, mais um aumento do combustível, o governo dando FGTS, liberando FGTS hoje, também aumentando o preço nas refinarias, que lógico vai repassar para os postos de combustível e que lógico os proprietários de postos de combustíveis não têm piedade de seus clientes. Eles não querem perder o seu lucro. Vão repassar com certeza nos próximos dias este aumento também. Quando é diminuição demora, mas quando é aumento é rapidinho, meu amigo e minha amiga. É rapidinho. Gente, saindo do nosso noticiário nacional, agora vamos para Porangaba. Aqui em Porangaba eu tenho um convite para você da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Assiste aí com a gente. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem precisa dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. A oração muda principalmente a mim. A minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Dedique-se a Deus e receba as graças na noite da vigília da Assembleia de Deus Ministério Madureira, Porangaba, Campo de Tatuí. Louvores, Porangaba Adoração, Haroldo e Luiz Fernando, Luísa e Fabiana, Débora Rangel e bandas da região. Preletor Pastor Eliseu de Paula, Pastor Local Adriano Moreira, Pastor Presidente Wagner Bonfim. Noite de vigília da Assembleia de Deus Ministério Madureira, Porangaba, Campo de Tatuí, dia 5 de outubro, sábado, no Centro de Lazer do Trabalhador em Porangaba, a partir das 21 horas. Pois bem, pessoal, convite feito para você. E agora nós vamos falar de política, eleições 2020 em Porangaba. Isso mesmo, eleições 2020 em Porangaba. E você falou, Wellington, você está louco? Você não está batendo muito bem das ideias? Porque ainda falta mais de um ano e alguns dias
né? 12 meses e alguns dias, na realidade 13 meses e alguns dias para as eleições de 2020. 13 meses e alguns dias é muito tempo, 1 ano e 1 mês e uns quebrados. Não, que nada, isso aí passa rápido. Pessoal, eu creio que até março, abril do ano que vem, isso aí é coisa de 5, 6 meses. Os pré-candidatos deverão estar, eu creio, inclusive, que até antes disso, até fevereiro, janeiro, esses pré-candidatos deverão já estar, né, inclusive para que eles tenham, né, uma chance de levar ao conhecimento popular os seus nomes, devem estar aí mais ou menos confirmados até fevereiro ou março. Entre abril e maio, eu creio que mais ou menos as coligações já devem estar informalmente montadas, ou seja, os seus grupos políticos já devem estar informalmente escolhidos, para depois formalmente, no prazo, né, eleitoral, vierem a se confirmar formalmente. Pois bem, gente, nós temos muitas possibilidades vigentes neste momento para prever mais ou menos como serão as eleições no ano que vem. Mas são muitas possibilidades. Eu já adiantei para você que está nos assistindo que tem uma enquete, está inclusive aqui escrito aqui embaixo, está no crédito aqui escrito, ó, enquete do site ferendum.com. Entra nesse site ferendum.com e procura lá Porangaba, você vai encontrar todas as enquetes relativas a Porangaba. Não consegui encontrar o nome de quem foi que montou essa enquete. Mas só que essa enquete aqui traz muitos nomes como pré-candidatos num cenário hipotético, eu digo hipotético, de disputa das eleições. Pessoal, primeira coisa, não é pesquisa oficial. Não é pesquisa oficial. É uma enquete feita por alguém na internet, num site de enquetes, né? Enquete é uma pesquisa informal, sem registro, sem metodologia científica, sem a tabulação e o cruzamento de dados. Enfim, pesquisa é uma coisa bem complicada de se fazer. E não está sendo feita no período eleitoral, ou seja, também pode ser divulgada. Porque tem algumas pessoas que têm essa dúvida, mas pode divulgar pesquisa assim? Bom, em primeiro lugar, não é pesquisa, é uma enquete. E em segundo lugar, não estamos no período eleitoral. Ou seja, pode ser divulgada sim. A pesquisa no período eleitoral, ela também pode ser divulgada, desde que seja uma pesquisa científica, devidamente registrada pelo órgão que realizou a pesquisa, com toda a sua metodologia e também tabulação de dados, registrada junto à Justiça Eleitoral. Aí sim pode ser divulgada. Enquete, nesse caso, também não pode ser divulgada em período eleitoral, não. Enquete assim, informal, não pode ser divulgada em período eleitoral. Mas fora do período eleitoral, que é o que a gente se encontra, né, ainda falta 14 meses para as eleições, pouquinho mais de um ano, pode divulgar sim. Pois bem, nós temos aqui, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos. Não, 7 candidatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Óbvio, gente, que não teremos 7 candidatos nas eleições do ano que vem aqui em Porangaba. O que eu enxergo aqui, dentre os nomes, possivelmente 2 deles não irão disputar. Ou se disputarem ao executivo, disputarão no cargo de vice. Pelo menos 2 desses nomes é certo.
Os outros nomes aí é complicado, porque são nomes fortes, são nomes já apontados como nomes de pré-candidatos, mas obviamente que também não todos eles disputarão as eleições. Também pode ser que alguns desses nomes constarão como vice na chapa de outro candidato. Aí fica a dúvida, qual vai ser o vice e qual vai ser o candidato. E temos nomes que foram apontados nessa enquete, nomes importantes que não foram apontados, aliás, nessa enquete. Nomes fortes que não foram apontados nessa enquete. Vou aos nomes que foram colocados nessa enquete, como possíveis candidatos que estariam disputando hoje a prefeitura num cenário com 7 candidatos. Esse grande número de candidatos também, vale ressaltar, também impactua no resultado apontado na enquete. Porque se você centralizar mais o número de candidatos, montar uma chapa, menos chapas, e não tantas quanto esta, você vai focar votos que poderiam ser de um indo para outro, a migração de votos. Então, gente, é só uma enquete mesmo, mas que demonstra, pelo menos aos pré-candidatos e aos políticos que estão já buscando sua formação de chapa, que eu creio que até fevereiro devem estar informalmente montadas. Para esses políticos, eu creio que essa informação é válida, porque agora eles poderão aí ter aí um rumo de quem procurar para formar sua chapa, de como montar essa chapa, qual é o nome mais forte para vir para a sua coligação ou não. Enfim, tem gente que nem se coligou ainda em partidos, tá, pessoal? Então vamos lá, aos nomes apontados nessa enquete. O ex-vice-prefeito Cal, o atual vice-prefeito Edivaldo da Sabesp, ex-candidato à prefeitura e também ele disputou as eleições passadas como deputado estadual, Eduardo Cubas, o do Cubas, João Paulo Urias, vereador, João do Labela, secretário de obras aqui de Porangaba, o Jardelino Queiroz, ou Jardelino no Manacá, a ex-primeira-dama Silvia Maria São Pedro, e temos aqui um nome completamente fora da política, que é um nome novo, de uma pessoa bem conhecida na cidade, uma comerciante que é a Sheila, né, que é a Sheila do Ademir, aqui do gás, ou agora conhecida como Sheila TQT, da loja TQT. É um nome completamente fora da política, né, e que foi colocado aí nessa enquete. É uma enquete pública, inclusive. Para votar, está vendo o nome do site aqui na escrita, ó, na nossa legenda, enquete do ferendum.com. É só entrar nesse site, ferendum.com. Esses são os nomes que foram colocados. Gente, tem outros nomes que também poderiam estar nessa pesquisa. Do lado da situação, tem o Cassinho Miranda, tem a primeira-dama Rita de Cássia, e o prefeito Luiz Carlos Vera Sobrinho, Luiz Deraldo, não pode se reeleger? Não, ele teve as contas, repetindo, ele teve as contas de 2012 reprovadas pelo Tribunal de Contas e foram votadas pela Câmara, a Câmara reprovou também, ele perdeu os direitos políticos dele por 8 anos. Então tem o Cassinho Miranda, que é um nome forte, chegou ao nosso conhecimento que ele teria vontade, sim, de disputar. E também o nome da primeira-dama Rita de Cássia, atual primeira-dama. São nomes fortes da situação. Da oposição, temos o vereador Darcy Soares Almeida Júnior, o Uno, que é um nome forte também.
assim como o João Paulo Urias, ou João do Loabella, é um jovem vereador que está no primeiro mandato e se destacando dentro da Câmara. Temos também, por que não, acho pouco viável, pela vontade dele talvez, mas é uma possibilidade, do ex-prefeito João Francisco São Pedro, porque também é um nome corrente da política. Ah, mas é político velho, de novo falar dos mesmos. Não estou entrando nesse mérito se é político velho ou político novo. Nós estamos discutindo aqui quem pode disputar as eleições, quais são os nomes que despontam na cabeça das pessoas. Tem outros nomes, acho que alguns outros nomes aí que estão sendo debatidos, mas que não vem com tanta força quanto todos esses nomes que nós citamos aqui. Tanto os que estão na enquete, quanto os que estão fora, que eu citei agora há pouco. Citei dois nomes do lado da situação política, né, que é a primeira-dama Rita de Cássia e também a Cássio Miranda, e citei dois nomes da oposição política, que é o João Francisco São Pedro e o vereador Darcy Soares Almeida Júnior, o Uno. E deverão também surgir nomes neutros. Dentre os nomes neutros deste lado, aí que nós temos aqui apontados na enquete, temos o Eduardo Cubas e a Sheila Tequetê. O Cal agora parece que vai para o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. O PSL estava num momento muito bom há 6 meses atrás. Agora não sei como é que está a imagem do PSL, não. Bom, gente, então vamos lá. Cal, Edivaldo da Sabesp, Eduardo Cubas, João do Loabella, Jardelino Manacá, Silvia São Pedro e Sheila Tequetê. Como é que ficou essa enquete? Você está perguntando, coloca logo a imagem dessa enquete aí, se você ainda não votou, ainda não viu. Vamos lá, vamos para a imagem da enquete. Vou colocar do jeito que está lá no site, hein? Está aqui, gente, a imagem da votação até o momento. Foi criada há apenas 2 dias essa enquete e já 177 pessoas participaram. 177 pessoas já votaram. E vamos lá. Hoje, gente, se as eleições fossem disputadas dessa maneira, nesse cenário completamente virtual, como eu disse, de uma pesquisa na internet para a realidade, tem muitas coisas a serem trabalhadas. Tem muitos fatores diferentes que podem modificar, obviamente, o resultado disso aqui. Mas, como eu disse, demonstra um pouco o que pensam esses 177 eleitores e serve também para, como eu disse, os políticos poderem trabalhar suas coligações. Pegando esses nomes, inclusive, né? Por exemplo, Edivaldo da Sabesp e Jardelino Queiroz, ou Jardelino Manacá, são praticamente do mesmo lado político. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, provavelmente, no ano que vem, nas eleições, farão parte da mesma chapa. Poderão fazer uma chapa com os nomes para disputar as eleições? Edivaldo como prefeito, Jardelino como vice, ou vice-versa? Poderão. Quem sabe se isso vai acontecer? Ainda não dá para saber, mas poderão. Eduardo Cubas poderia formar uma chapa independente dos dois lados políticos que temos aqui em Porangaba, com a Sheila Tequetê, Eduardo como prefeito, a Sheila como vice, ou vice-versa? Poderão. João Paulo Urias, o João do Loabella, poderia formar uma chapa com a Silvia São Pedro? A Silvia São Pedro? Poderia. João como prefeito, a Silvia como vice, e vice-versa. Cal com o João do Loabella? Poderia? Poderia. Tanto um como o outro encabeçando a chapa.
Cal com a Silvia São Pedro, poderia? Poderia. Cal com a Sheila TQT, poderia? Poderia. Cal com o Edivaldo da Sabesp, acho improvável. É impossível. Ou Cal com o Jardelino. Ou Silvia com o Jardelino, ou Silvia com o Edivaldo. Aí já são cenários improváveis. Mas os cenários prováveis são esses que eu citei. Bem como pode ter um cenário diferente, sem esses... com alguém daqueles nomes que eu citei lá fora, que estão fora da pesquisa. João do Labella com Uno. Tanto um como o outro encabeçando a chapa. Ou Silvia com Uno. Ou Cal com Uno. Enfim, as possibilidades são grandes. Edivaldo da Sabesp com Cassinho. Ou Edivaldo da Sabesp com Rita de Cássia. Ou Jardelino com Rita de Cássia. Ou Jardelino com Cassinho. Você está vendo quantas possibilidades são? E cada vez que você traça uma possibilidade e reduz o número de candidatos, centrando eles numa chapa, aí você tem um resultado diferente na enquete. Não que tenham sido feitas outras enquetes. Mas nesta enquete aqui, o que demonstra principalmente para quem está correndo atrás da formação de chapa para a disputa das eleições, é que o nome forte da vez, o nome forte para quem quer investir numa formação de chapa, é o João Paulo Urias, o João do Labella. Olha, dos 117 votos, ele teve 64 votos. 36,2%. É o primeiro. Se as eleições fossem baseadas nisso, com esses 7 pré-candidatos, ele estaria ganhando estourado. Inclusive, se fosse do município com mais de 200 mil eleitores, levava até no primeiro turno. 36,2% dos votos. Bom, vamos lá. Em segundo lugar, aí é que vem uma demonstração de que a população quer inovação realmente na política. Uma pessoa improvável, que é a Sheila TQT, está empatada com o atual vice-prefeito Edivaldo Pérez. Nesse cenário aqui dentro da internet, numa enquete. Edivaldo tem 29 votos, a Sheila também 29 votos, cada um com um percentual de 16,4% dos votantes. Depois vem quem? Aqui, vamos ver. Depois vem o Cal. 15 votos, 8% e meio. 15 votos, 8% e meio. Eduardo Cubas aparece em quarto, com 8 votos, 4% e meio. Silvia São Pedro, não, espera lá. Em quarto vem a Silvia São Pedro, com 11 votos, 6,2%. 6,2% em quarto a Silvia São Pedro. Aí sim, o Eduardo Cubas na quinta colocação com 4% e meio, né? E o Jardelino não está com uma boa votação, né? E deveria estar, já que ele ocupa um cargo de destaque aqui na nossa cidade, que é a Secretaria de Obras. Jardelino com 3 votos apenas. Oi? 1,7%. E depois nós temos aqui branco e nulo. Grande percentual de brancos e nulos. 18 votos. 18 votos. Isso decide qualquer eleição, 10,2%. 10,2% destes 177 votantes. Tá aí, pessoal, vamos lá então. João Paulo Urias, 64 votos. Edivaldo e Sheila, cada um tem 29 votos, ficariam empatados na segunda colocação. Na terceira colocação, nós teríamos o Cal. Na quarta, a Silvia, com 11 votos.
Na quinta, o Eduardo Cubas com 8. E na sexta colocação, Jardelino Manacá com 3. Brancos e nulos, uma quantidade enorme de pessoas que estão dispostas a não votar nas próximas eleições. E lógico que tudo isso pode mudar durante a campanha, durante todo esse período, mas é uma grande tendência aí, hein? 10,2%. Gente, nós comentamos aqui os cenários que podem acontecer, os que não podem acontecer, e lembrando, não é pesquisa oficial, é uma enquete da internet, mas que teve boa participação, em 2 dias apenas, 177 votos, e nós colocamos aqui justamente para mostrar a tendência do que o povo está pensando, desses 177, que são vozes importantes. Óbvio, todo mundo é voz importante na nossa cidade, e também para que os políticos, né, analisem esse resultado aí, vejam quais são os nomes fortes, ou quem não é tão forte pode trazer, de repente, aquele nome que é forte. Meu nome não está tão forte, mas eu posso, né, trazer aquele nome lá para vir com a gente. Daí nós fortalecemos a chapa, dentro das possibilidades partidárias, dentro das coligações, né, a qual pertencemos. Aquele lá está com nome bom, aquele não está. Ou tem gente, inclusive, que nem está com nome aqui, mas que é uma boa possibilidade também. Enfim, nós tentamos traçar aqui para você todos esses cenários que já começam a ser comentados nos bastidores da política de Porangaba. Se alguém quiser passar alguma coisa depois para a gente, pela internet, pelos nossos contatos, né, pode passar. E nós vamos continuar acompanhando aqui essa enquete. Quem sabe mais pessoas participem. Quem sabe o cenário da própria enquete do site ferendum.com, está aqui debaixo, está escrito, né, no nosso letter aqui. Se alguém mais participar e tiver alguma mudança, assim, nós vamos comentando, né? É sempre bacana nós podermos traçar aí as possibilidades da política de Porangaba. E depois de traçar essas possibilidades, óbvio, tem que estudar na época da campanha, quando divulgarem o plano de governo dos possíveis candidatos, dos então candidatos que já estiverem filiados, registrados devidamente na Justiça Eleitoral e disputando formalmente as eleições do ano que vem. Um bom final de semana para você, uma boa sexta-feira, um forte abraço e até a próxima!